Quando a gente pensa que o Tim Burton nunca dirigiu nada envolvendo a família Addams até então, é meio surpreendente, porque se a gente pensa na filmografia e no estilo do diretor, tem tudo a ver com os personagens criados pelo Charles Addams em 1938, coisa que acaba acontecendo agora com a série Wandinha, só que talvez não entregue todo o potencial que essa junção poderia vir a entregar. A trama começa com a Wandinha sendo expulsa de mais um colégio, o que faz com que seus pais a coloquem em Nevermore, ou como foi traduzido, Escola Nunca Mais, que é esse lugar onde existem tribos de excluídos, que são vampiros, sereias, lobisomens, videntes, e onde a Mortícia, que é a mãe da Wandinha, frequentou. Uma vez lá, além de aturar esse novo lugar, a Wandinha se depara com uma profecia do passado e também com um assassino misterioso. Antes de mais nada, eu acho importante ressaltar que Wandinha não é uma criação do Tim Burton, por mais que eu sinto que tentam vender um pouco essa ideia. Não é o caso. Essa série ela é uma criação, ela tem como showrunners o Alfred Gough e o Miles Millar, que trabalharam em uma outra série teen na icônica Smallville da CW, aquela Somebody Save Me! Então, eles são showrunners de Wandinha, além do fato de eu sentir um pouco umas pitadas de CW dentro dessa série da Netflix. O Tim Burton, além de ser produtor executivo, ele tá como diretor dos 4 primeiros episódios, não é nem da temporada toda. O que chega a ser uma escolha inteligente, porque ele serve para imprimir, sabe, a personalidade do que a gente vai ver na série, qual que vai ser o tom da série como um todo, quanto linguagem, quanto estética mesmo. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que é um pouco decepcionante o fato de que ele não esbanja aquele tom gótico que é tão característico da filmografia dele e que tem tudo a ver com a família Addams, com a Wandinha de uma forma geral. O que é um desperdício pra mim, porque eu sinto que o mundo que é apresentado, ele bebe muito de Harry Potter, no sentido de que havia vários momentos que eu ficava, isso aqui é muito Prisioneiro de Azkaban, isso aqui é a Câmara Secreta, isso aqui é o Cálice de Fogo. Toda hora algo me remetia ao universo de Harry Potter, até mesmo a escola que é a Nevermore me remete diretamente a Hogwarts, só que no caso tendo como estudante essas criaturas, esses seres fantasiosos. E aí eu acho que a série falha em tornar isso como uma característica própria, uma identidade muito forte, porque no final, tendo todos esses elementos, a série como um todo, ela soa muito normal, o que é um pouco triste. E eu sinto que isso é culpa um pouco tanto da questão orçamentária mesmo, eles talvez não terem dinheiro suficiente para fazer as sereias, os lobisomens, criar aquele castelo, aquele lugar onde os estudantes estão, como de fato uma escola com personalidade. Mas também eu vejo muito como um problema de roteiro mesmo, de narrativa. Rapidinho, antes de eu continuar falando sobre Wandinha, se você está curtindo o vídeo, assina o canal para fazer parte aqui da comunidade e deixa o joinha que isso me ajuda demais e esse vídeo chega a mais pessoas. O roteiro, fora raros momentos, não está interessado em mostrar pra gente como que funciona aquela escola, quais que são as aulas que esses alunos em particular acabam tendo. A gente só vê que eles têm aula de botânica, de umas plantas lá, mas fora isso, parece que ninguém estuda nessa escola. E aí, pegando como referência Harry Potter, que eu sinto que é uma inspiração muito grande para dentro de Wandinha, dentro do contexto de Harry Potter, tinha aulas, você via eles estudando, coisas das aulas serviam para coisas que eram dentro da narrativa principal do livro ou do filme em questão, que é uma coisa que não acontece em Wandinha de uma forma geral. Além do fato de que eu sinto que uma outra coisa que é problema dentro do roteiro é a falta de personagens coadjuvantes, de uma maneira geral mesmo. Essa série tem 8 episódios e tirando a Wandinha e alguns poucos outros personagens que eu vou comentar, parece que também que não existe outros personagens para a série de uma forma geral, porque ou alguns são resumidos a uma única característica e são esquecidos em alguns momentos, ou em outros, como por exemplo a Bianca, que é uma estudante que é uma sereia, é jogado um conflito, uma informação relacionada à personagem num determinado episódio, que depois isso também nunca mais é voltado, nunca é desenvolvido. Parece que são personagens, os que têm, muito unidimensionais, o que eu acho que acaba sendo uma pena também, de novo, dado o potencial do que essa série tem em mãos, porque eu sinto que os elementos estão ali, eles não são bem explorados. Os únicos que se salvam, ao meu ver, é o Eugene, que é um garoto, que ele é apicultor tal,
e a Wandinha acaba se lembrando muito do irmão dela, então cria essa conexão com esse personagem, e também com a Enid, que é meio que a colega de quarto da Wandinha, que é o total oposto dela, que ela é uma licantropa, né, que ela é uma lobisomem que ainda não conseguiu se transformar, só que se a Wandinha é toda escura, é toda fechada, preto e branco, a Enid, ela é colorida, ela é alegre, ela é vibrante, e a atriz que faz ela, que é a Emma Myers, ela abraça toda essa vivacidade dessa personagem e entrega algo muito divertido. E aí esse contraste das duas funciona muito bem e é muito legal. Além do fato de que ainda um triângulo amoroso que é colocado entre a Wandinha e outros dois moleques, que um deles é o Xavier, que é um estudante ali do colégio, que ele é um artista todo atormentado e tal, e o Taylor, que é um normie, que eles traduziram como padrãozinho, que tem essa cidade adjacente ali à escola, que é de Jericó, que quem não tem poderes, que quem não é um excluído, quem não é um vampiro, uma sereia e tudo mais, é uma pessoa normal, então é um padrãozinho. Então aí tem o Tyler, que é esse padrãozinho, tem o Xavier, que é o estudante atormentado e tal. Só que assim, ao meu ver, os dois são muito sem graça. Nenhum dos dois tem sal, são dois bananão que você não consegue entender muito bem por que a Wandinha aparentemente se importa com eles. O que eu acho meio zoado, sabe? Porque todo o conceito de você criar um triângulo amoroso dentro de uma série teen é que você tenha vislumbres de elementos o suficiente em personagens que sejam diferentes, mas que tenha alguma coisa, tenha tipo um je ne sais quoi, tenha aquela faísca, aquela coisa que você vê a personagem se importando, se interessando, o que quer que seja. Eu não consigo ver isso em nenhum dos dois. Eu acho que muita gente vai gostar dessa questão do triângulo amoroso e tal, mas pra mim não funcionou. Mas eu consigo entender por que eles gostam da Wandinha, porque de fato ela é muito legal. Ela é boa em tudo, ela é segura de si, ela é afrontosa, ela fica confrontando outros estudantes, adultos, a diretora também, que é interpretada pela Gwendoline Christie, que tá bem, mas também eu sinto que carece de ter texto para a personagem poder se aprofundar e criar toda essa dualidade de eu me importo com esses estudantes, mas eu faço coisas obtusas para que a escola não feche e tal. Eu acho que falta um pouco disso. E a Wandinha é colocada em conflito, em atrito com todo mundo. E a Jenna Ortega, ela consegue entregar uma atuação muito legal para a Wandinha. Eu acho que esse ano de 2022 está sendo excelente para a atriz, porque ela fez o Pânico 5, vai estar no Pânico 6 no ano que vem, ela tá também no X, lá, o filme de terror, e agora ela tá aqui como a Wandinha. Eu acho que a atuação dela vai tornar ela tão ligada à personagem, tal qual, por exemplo, a Margot Robbie é com a Harley Quinn, que eu acho isso muito bom, porque ela consegue passar toda essa questão desse deadpan, dessa falta de expressão da personagem em diversas situações, dela não se importar com ninguém, ao passo dela trazer aquele sorrisinho, aquele prazer em situações mórbidas, tudo isso é muito legal e basicamente é a Wandinha que carrega muito essa série. Ela junto com a Enid e o Mãozinha, que também é um outro ponto sensacional dentro dessa série. O Luis Guzmán como o Gomes e a Catherine Zeta-Jones como a Mortícia também, só que eu sinto que eles aparecem tão pouco no final das contas. Tem um episódio em particular que eles aparecem bastante e tal, só que eu sinto que eu queria ver mais sobre o passado deles. Eu queria ver mais a relação da Mortícia com a Wandinha, porque tem uma relação conflituosa ali de mãe e filha que já é jogado pra gente logo no primeiro episódio e nunca fica claro exatamente por que é conflituoso, de onde veio isso, além do fato de a Wandinha ser apenas adolescente, eu particularmente acho que é muito pouco. Eu queria que esses elementos fossem melhor desenvolvidos, fossem melhor aprofundados e não apenas jogados dentro da série. Inclusive é um outro ponto que eu sinto que tem várias séries que o fato delas saírem semanalmente, como são as do Disney Plus, da Marvel, não ajuda muito, porque é um longo filme dividido em algumas partes. Enquanto que Wandinha, eu acho que é justamente o caminho oposto, porque ela tem uma estrutura tão episódica, de cada episódio ter meio que uma sequência e uma temática e tudo mais, que seria muito legal se fosse lançada semanalmente mesmo, porque ela tem essa estrutura. Ia ser legal toda semana voltar e acompanhar um caos ali e uma bagunça na qual a Wandinha se mete, enquanto tem essa grande história desse assassino que tá ali pela cidade, tá matando um monte de gente, e tem essa profecia e tal. Eu acho que se fosse semanal, eu particularmente acho que ia gostar muito mais de acompanhar do que assistir de uma tacada só, porque eu sinto que aí os problemas ficam muito mais evidentes de uma maneira como um todo. E no final, essa primeira temporada de Wandinha, pra mim, ela é ok. Ela não é uma série ruim, mas eu acho que ela frustra um pouco, porque é possível ver que tem todos os elementos ali
para ela ser ótima, só que ela não consegue aproveitar bem esses elementos. É quase como uma necessidade de uma série criada pelo algoritmo da Netflix, que vai pegar um pouco ali de Harry Potter, um pouco de O Mundo Sombrio de Sabrina, algumas séries da CW, misturar e entregar um produto que as pessoas vão assistir, provavelmente vão gostar, vão ter as frasezinhas que vão ir pro Twitter, mas que não vai perdurar por muito tempo. Mas mesmo sendo apenas ok, eu me diverti durante boa parte da temporada e muito disso se deve à atuação da Jenna Ortega, e eu com certeza acredito que se eles anunciarem uma segunda temporada, eu voltaria para ver se esses problemas que essa primeira tem seriam resolvidos, porque no final das contas foi uma experiência positiva. E é isso, pessoas, quando vocês assistirem Wandinha, deixem aí nos comentários se vocês curtiram a série ou não. Assina o canal aqui para fazer parte da comunidade do Bilheterama, o joinha me ajuda demais e a gente se vê na próxima.